Na verdade, esse museu, né, a estrutura, toda a arquitetura dele é em estilo colonial português. Os primeiros imigrantes, então, que chegam repovoando são de origem portuguesa. Eles reutilizaram os materiais dos antigos prédios da redução. Então, aqui nesta construção, a gente tem um reaproveitamento de material. Vocês viram lá na igreja Pedra Grés, né, aquela arenito rosa, aqueles blocos que estão lá na praça, bem do lado que eu mostrei para vocês, e alguns blocos que estão aqui no chão, são remanescentes do período da redução de Santo Ângelo do Custódio. Então a gente tinha dois tipos de pedra que eles utilizaram no período. Essa, o arenito rosa, que é uma pedra mais flexível, mais fácil de esculpir, e que tem essa tonalidade rosa. E também essa aqui, que é a pedra da parede do museu, nós chamamos pedra cupim, pedra ferro, ou na língua guarani, Itacuru. Pedra curu cupim. Então o padre Antônio Sepe desmembrou um grupo de famílias de São Miguel das Missões e fundou a redução de São João Batista. Nesta redução de São João Batista, ele com os Guarani que lá viveram, conseguiram, né, mexendo e trabalhando e fuxicando, como a gente diz, perceberam que essa pedra submetida a altas temperaturas, eles conseguiram extrair o ferro. Então eles fundaram a primeira fundição. Alguns historiadores trazem a ideia de que a primeira fundição do sul do Brasil e outras dizem do sul da América. E aí então ali passaram a produzir pregos, fechaduras, dobradiças de portas, enxadas, arados, materiais que precisavam para o cotidiano de uma redução, porque antes tinha que trazer tudo da Europa, né? Os vidros, enfim, naquela época vinham pequenos objetos de porcelana, tudo isso era da Europa, né? Mas o ferro, quando eles perceberam essa possibilidade, eles começaram a trabalhar aqui nesta região. Então esta pedra cupim, vocês podem perceber que ela tem diferentes tonalidades também, né? É mais ou menos a quantidade de ferro que tem na composição da pedra. Então o tom mais, tom ferrugem, digamos que dá mais composição do ferro na parte interna na composição dessa pedra. Então ela tem uma importância na arquitetura, mas também na economia desta região, a partir do momento em que eles perceberam a possibilidade, né, e começaram a trabalhar esses objetos. Esse museu, então, ele é tombado como patrimônio do município. O nome desta instituição é em homenagem a um senhor que viveu aqui em Santo Ângelo, o seu José Olavo Machado. Foi um importante político, professor e também advogado aqui deste local. Então, em homenagem a ele, foi dado este nome. E um dos primeiros moradores deste prédio aqui foi Ulisses Rodrigues, que no período era o intendente, né? Eram os pequenos povoados, as vilas com os seus intendentes, e aí foi crescendo, crescendo. Então, nós, Santo Ângelo, num período muito anterior, pertencíamos a Cruz Alta, ao município de Cruz Alta, que tinha uma extensão enorme. E aí as emancipações iam ocorrendo. Então, Santo Ângelo se emancipa de Cruz Alta. São Miguel, onde nós vamos hoje à tarde, Entre Juiz, Vitória das Missões e outros pequenos municípios da volta, todos pertenciam a Santo Ângelo. Quando da Constituição, em 1988, que modificou a estrutura, né, de um número X de habitantes para poder emancipar, então todos esses pequenos municípios se emanciparam e Santo Ângelo perdeu muito em território, né, porque era imenso e ficou muito pequeno em função desses desmembramentos. Esse espaço, então, nós visitamos agora, esta sala onde estamos, relativa à história da redução de Santo Ângelo Custódio. No pátio do museu, algumas peças, as pedras que estão os grandes blocos em arenito rosa, vestígios também do período reducional.
Essa primeira salinha aqui, voltando nessa porta que nós estamos, objetos dos índios nativos antes do contato com o povo europeu. A cerâmica, a urna funerária, que nada mais era do que um recipiente para guardar também alimentos, mas quando morriam, eram enterrados na posição fetal dentro dessa urna de cerâmica. Depois, quando os padres chegam, passam a ser enterrados no cemitério. As outras salas na volta contam a história dos imigrantes que chegaram repovoando a nossa região. E a sala bem lá da frente, onde nós entramos, é uma sala de exposição temporária, que a cada 15 dias, 20 dias, ou às vezes até um mês, se alterna. Então, podem existir diversos elementos, né, de exposição, principalmente fotografias, documentos, objetos, artistas da região que também fazem os seus trabalhos e podem expor aqui no museu. Atualmente nós temos a exposição feita pelo SESC, que é uma exposição que percorre todo o estado do Rio Grande do Sul, destinada a um importante escritor aqui do Rio Grande do Sul, chamado João Simões Lopes Neto, que conta toda a parte dessa trajetória dos contos gauchescos, enfim, e ele é natural de Pelotas, então essa exposição veio de Pelotas para cá e vai ficar um tempo aqui no museu. Dentro ainda do museu a gente tem esses quadros que representam as lendas missioneiras. As crianças, quando vêm para cá, nós temos um fluxo intenso de turismo escolar. Por quê? Entre o 4º e o 5º ano, dependendo do currículo das escolas, eles aprendem um pouco sobre a história das missões. E aí eles vêm com os professores visitar a região das missões. Então, principalmente para as crianças, esses quadros aqui, esta aqui especificamente a lenda da Cobra Grande, é a que mais atrai a atenção deles, né? Porque é toda uma história que é contada lá em São Miguel, do lado da torre, e eles ficam encantados, né? Então, o lúdico para as crianças também é muito importante. Então, esse quadro representa a lenda da Cobra Grande, um boi-guaçu. Esse aqui, o lunar de Cepé. Na outra sala, a lenda da erva mate e do milho. E aqui, nesta pequena sala, que é dedicada mais ao povo gaúcho, digamos assim, uma tela representando o negrinho do pastoreio. Então, se alguém quiser fotografar, tem a história da lenda depois. E aí a gente vai falar um pouquinho desta estrutura aqui, quando eu falava para vocês sobre o termo redução. Nós temos duas palavras, missão, que era o trabalho que os padres jesuítas tinham de vir evangelizar e catequizar, e redução, que provém da palavra, do termo latim reductire, que significa reconduzir a fé. Então, quando os padres jesuítas chegavam, conquistavam esses nativos que estavam vivendo a sua cultura livremente nas matas, e eles aceitavam a vir para este local. Isto aqui era a estrutura de uma redução, baseado nos modelos espanhóis, a praça central, delimitando o principal espaço, a igreja, o maior prédio da redução, porque o grande objetivo era a implantação do catolicismo, um conjunto estruturado na volta da igreja, o cemitério, primeiro pátio, casa dos padres, salas de ler e escrever, segundo pátio, as oficinas, onde eles trabalhavam, né? Produziam o que precisavam para as missões. Na volta da praça, nas duas laterais e para frente, as casas dos índios, nunca para trás desse complexo da igreja. A casa grande, quadrada, o Cotiguaçu, onde viviam as mulheres viúvas, separadas, e as crianças órfãs por determinado tempo de vida. Depois elas eram reincorporadas com os parentes, enfim, para constituírem novas famílias na redução. Então, aquela casa quadrada, lá em São Miguel, nós vamos observar ela aqui ao lado do cemitério. Então, tem uma dúvida sobre a disposição, se de fato o Cotiguaçu em Santo Ângelo era ali. Porque se for ali, seria ali onde nós vimos a ruazinha, a Rua Missioneira, de um lado o Cabildo, a Escola Onofre Pires, e do outro lado o Clube Gaúcho, o Cotiguaçu, seria o terreno. Não foi feita escavação, então não podemos comprovar, mas pela lógica dos outros 6 povoados,
essa casa quadrada deveria estar aqui do lado do cemitério, que seria